paz do Senhor para os irmãos, tudo bem? Vamos falar sobre esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7 e também o capítulo 6. O título é A Glória da Última Casa. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa. Aqui o contexto é quando Salomão constrói o templo e aqui ele faz uma oração para consagrar o templo ao Senhor. E aí Deus desce e aceita essa oração, aceita o sacrifício, aceita tudo que é feito ali por Salomão e consome todo aquele holocausto ali para mostrar a sua alegria e sua aprovação. E o versículo 2 continua dizendo: E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Deus estava feliz, Deus estava satisfeito e demonstrou com poder e grande glória que ninguém podia entrar naquela casa naquele momento, porque a glória do Senhor tomou todo o templo. E agora pulamos para o versículo 8 que diz: E assim naquele mesmo tempo celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo o Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. Vejam que muitas pessoas se dispuseram a ir para aquele local porque era a grande inauguração do templo do Senhor. Então foi feita uma festa por 7 dias e celebração, por todo esse tempo. E vamos ver que durou até mais de 7 dias a questão deles estarem ali ainda em Jerusalém. Aqui, em 2 Crônicas 7:10 vai nos dizer isso. E diz assim: no 23º dia, veja que agora ficaram até o 23º dia do 7º mês, e enviou o povo para as suas tendas, alegre e feliz de coração, pela bondade que Yahvé havia mostrado a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Então aqui eles estavam alegres, e no 23º dia Salomão despede o povo para as suas tendas. E é agora que começa a acontecer algo interessante, porque uma observação é que durante a festa há aquela presença maravilhosa, aquela fumaça, aquele fogo, tudo, toda aquela manifestação do Senhor é muito gloriosa e é muito gostoso viver um momento tal como esse. Porém, uma observação interessante é que só depois da festa, depois de todo esse mover, é que Deus visita a Salomão. Então Deus pode ter deixado passar aquela euforia toda, aquele momento alegre, aquela coisa toda que às vezes a gente não fica muito apercebido para ouvir a voz do Senhor nesse momento, e esperou passar esse momento todo. Salomão despediu o povo para a sua casa e agora Deus aparece a ele para falar particularmente com ele. Então às vezes é preciso passar esse momento de euforia da festa para que a gente possa estar tranquilo para ouvir a voz do Senhor. Agora nós vamos ver que todo esse contexto começa no capítulo 6, na oração de Salomão. E no versículo 39 diz assim: Ouve então do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas. Defende a sua causa e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Aqui Salomão está fazendo uma oração em favor do povo, para que Deus ouça quando o povo pecar e que ele os perdoe. Aí Deus começa a responder Salomão, primeiro aparecendo a ele, como falei, após o 23º dia. Em 2 Crônicas 7, versículo 12, diz assim: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então, uma coisa interessante, que a primeira coisa que Deus fala é que eu ouvi a sua oração. Ou seja, Deus está atento à sua oração. Ele ouve aquilo que nós pedimos a Ele, aquilo que nós suplicamos a Ele.
Então, o que nós temos pedido? Temos pedido só coisas materiais? Salomão pediu a atenção do Senhor, que Deus estivesse atento com seus olhos, com seus ouvidos, né, aos pedidos que se faça naquele lugar. E ele pediu que Deus ouvisse os pedidos do povo. A segunda coisa que Deus fala a Salomão é que ele escolheu esta casa. Deus escolheu esta casa para a sua habitação no meio do povo, para sacrifício a ele. E Deus aqui demonstra a Salomão uma satisfação enorme com o que Salomão fez, com toda a dedicação de Salomão. Deus então aparece até ele para dizer isso pessoalmente. Então, na oração de Salomão, no versículo 40, ele continua: Agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E a resposta de Deus, que vem diretamente a cada pergunta, a cada frase de Salomão, no versículo 15 do capítulo 7 diz: Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Veja que Deus vai respondendo ponto a Salomão. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Podemos ter essa certeza da parte do Senhor. Ele nos ouve e nos responde. Vocês estão observando que eu estou trazendo os versículos de trás para frente da oração de Salomão, porque Deus assim o respondeu. Deus respondeu Salomão a partir da última frase para a primeira. Então aqui no versículo 26 do capítulo 6 diz assim: Se o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, se orarem voltados para este lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires? Esse é o pedido de Salomão. E agora a resposta de Deus no versículo 13 do capítulo 7. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então vejam que Deus aqui está assumindo que é Ele que fecha o céu e é Ele que abre o céu. É Ele que ordena os gafanhotos para consumir a terra ou não. Todo o controle está nas mãos do Senhor. É dele que depende o nosso sustento, né? Aí a oração de Salomão continua no versículo 24 do capítulo 6. Se o teu povo, Israel, for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas diante de ti nesta casa. E o versículo 25 continua: Ouve então do céu e perdoa os pecados do teu povo, Israel, e torna a levá-los para a terra que lhes deste, a eles e a seus pais. Agora vem o versículo bem conhecido, que é de 2 Crônicas 7,14, Deus dando a resposta a esse pedido de Salomão. E ele diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então vemos aqui 4 atitudes que Deus pede para que nós o agrademos. A primeira, nos humilharmos. Ninguém perde nada por ser humilde, por se humilhar diante da potente mão do Senhor. A segunda é orar, falar com o Senhor, colocar para Ele, as nossas necessidades. A outra é buscar a sua face. Às vezes nós buscamos as mãos do Senhor e não a face. Só queremos que Ele nos dê coisas, só queremos que Ele nos acrescente coisas e não buscamos diretamente e somente o Senhor. Estar com Ele por causa dEle e não por causa de nós. E a outra, a quarta, é se converter dos seus maus caminhos. Mudar o modo de pensar, e assim mudaremos o nosso modo de falar, e assim mudaremos o nosso modo de agir. É somente isso que Deus nos pede. E agora o versículo 16, Deus continua dizendo: Pois agora
escolhi e consagrei esta casa, para que nela haja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Então Salomão, ele começa a lembrar o Senhor da promessa que Deus fez a Davi, que não faltaria rei da descendência de Davi em Israel. E aí Deus responde a Salomão dessa forma: se você se mantiver fiel a mim, como foi o teu pai Davi, realmente não faltará rei da tua descendência em Israel. E esta casa será para mim uma casa maravilhosa, né? Uma casa que eu estarei ali perpetuamente. Porém, se você deixar os meus caminhos, não haverá sucessor da sua casa para ser rei em Israel. E esta casa que você construiu para mim com tanta suntuosidade, ela será destruída. E quando muitos perguntarem por que isso aconteceu, outros dirão: é porque este povo deixou o Senhor dos Exércitos. Então é por isso que existe uma promessa do Senhor que recai sobre nós, que em Ageu capítulo 2, versículo 9, que se cumpriria isso a partir do Novo Testamento, a partir do Pentecostes, e diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós somos a última casa, e a glória desta casa é receber o Espírito Santo dentro de nós. Em 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então Deus te escolheu para a sua habitação. Nós somos sua última casa. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos a última casa, e Deus, com seu Espírito Santo, nos faz a glória desta última casa brilhar muito mais do que a primeira. Muitos entendem errado o versículo e colocam a glória da segunda casa, como se fosse o segundo templo de Israel. Mas o texto não diz segunda casa, o texto diz última casa. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Nós somos morada do Espírito Santo. Deus está sempre com os seus olhos abertos e os seus ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. Hoje é o dia que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor em nossas vidas. Ele mora em você. O Espírito Santo fez de você morada. E é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque somos sua casa, sua morada. E na glorificação, aí sim, seremos a casa perfeita para o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua família e a você. Em nome de Jesus. Amém.